Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, este terceiro domingo da Quaresma, Jackson Erpin. O tempo é bom, domingo ensolarado, a temperatura na Praça São Pedro neste momento está por volta dos 14 graus Celsius. E com as imagens que nos chegam da Praça São Pedro, então, saudamos a você que a partir desse momento passa a nos acompanhar pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube, pelas redes sociais, assim como as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Nossa saudação em particular à Rádio Pax em Beira, Moçambique, Scalabrini Rádio nos Estados Unidos, EWTN-TV. Também conosco a Rádio Gregoriana de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, a Rede Canção Nova, Rádios TV Evangelizar de Curitiba, FM 107.7, Rádio Voz do Coração Imaculados de Anápolis, a Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, São Paulo, Rádio Dom Salesiano São Paulo, a Web Rádio Pés de Cristo, São José dos Campos, também o Web Rádio Brasil Imperial em Itu, Rádio Fé e Luz de Campinas e Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Imagens belíssimas que chegam da Praça São Pedro. Você está vendo grupos com pessoas com uniforme ou laranjado, ou um pouco amarelo, ou cor de vinho, enfim. São os 30 anos do Serviço Nacional de Emergência, que contempla então os socorristas da Cruz Vermelha, também das Misericórdias e da AMPAS. Muito provavelmente o Papa Francisco deverá fazer também alguma saudação. Papa Francisco, que tem tido dias realmente bastante intensos. Ontem nós recordamos a promulgação da Constituição Apostólica Predicati Evangelium sobre a Cúria Romana e seu serviço à Igreja e ao mundo. E também, na parte da tarde, depois das 16 horas, o Santo Padre saiu do Vaticano e foi até o Hospital Bambino de Jesus, que é aqui nas proximidades, hospital administrado pela Santa Sé. Foi levar seu carinho, sua proximidade aos pequenos pacientes ali baixados, em particular as 19 crianças ucranianas que estão ali internadas. Desde o início da guerra, ali já foram atendidas 50 crianças que vieram do país em guerra. O Papa passou pelos quartos, visitou todas as crianças presentes e depois, então, regressou ao Vaticano. Recordamos na sexta-feira o ato de consagração. E agora, o Papa Francisco, então, assoma a janela do apartamento pontifício, sendo efusivamente saudado pela multidão. E vamos ouvir a sua mensagem para hoje. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Estamos no coração do caminho quaresmal. E o Evangelho da liturgia de hoje apresenta inicialmente Jesus, que comenta alguns fatos. Enquanto era viva a recordação de 18 pessoas que morreram sob a queda de uma torre, lhe falam de alguns galileus que Pilatos matou. E tem uma pergunta que parece acompanhar essas notícias trágicas. Quem é o culpado por esses fatos terríveis? Talvez aquelas pessoas fossem mais culpadas do que outras e Deus as puniu? São questionamentos sempre atuais. Quando as más notícias nos oprimem e nos sentimos impotentes diante do mal, muitas vezes nos perguntamos: mas se trata, quem sabe, de um castigo de Deus, isso? É Ele quem envia uma guerra, uma pandemia para nos punir pelos nossos pecados? E por que o Senhor não intervém? Devemos estar atentos. Quando o mal nos oprime, corremos o risco de perder a lucidez. E para encontrar uma resposta fácil para o que não podemos explicar, acabamos culpando a Deus.
Quantas vezes essa hábito da blasfêmia, né, vem disso. Quantas vezes atribuímos a ele as nossas desgraças e as desventuras no mundo, a ele que, pelo contrário, sempre nos deixa livres e, portanto, nunca intervém impondo-se, apenas propondo-se. A ele que nunca usa a violência, antes, pelo contrário, sofre por nós e conosco. Jesus, de fato, rejeita e contesta fortemente a ideia de atribuir nossos males a Deus. Aquelas pessoas que foram mortas por Pilatos e aqueles que morreram debaixo da torre não eram mais culpados do que os outros e não são vítimas de um Deus impiedoso e vingativo que não existe. O mal nunca pode vir de Deus, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia, o estilo de Deus. Ele não pode nos tratar de outra forma. Sempre nos trata com misericórdia. Em vez de culpar a Deus, diz Jesus, devemos olhar para dentro de nós mesmos. É o pecado que produz a morte. São os nossos egoísmos que destroçam os relacionamentos. São nossas escolhas erradas e violentas que desencadeiam o mal. A esse ponto, o Senhor oferece a verdadeira solução. Qual é? A conversão. Se non vi convertite, dice il Signore, perirete tutti allo stesso modo. Se não vos converterdes, diz o Senhor, ireis morrer todos do mesmo modo. É um convite urgente, sobretudo neste tempo de Quaresma. Acolhamo-lo com o coração aberto. Convertamo-nos do mal, renunciando àquele pecado que nos seduz. Abramos-nos à lógica do Evangelho. Porque onde reinam o amor e a fraternidade, o mal já não tem o poder. Jesus, porém, sabe que não é fácil converter-se. E quer nos ajudar nisso, que tantas vezes recaímos nos mesmos erros, nos mesmos pecados, que nos desencorajamos e talvez nos pareça que nosso esforço no bem é inútil em um mundo onde o mal parece reinar. Então, depois do seu apelo, ele nos encoraja com uma parábola que fala da paciência de Deus. Devemos pensar na paciência de Deus. A paciência que Deus tem conosco. Oferece-nos a imagem consoladora de uma figueira que não dá frutos no período estabelecido, mas que não é cortada. Lhe é dada mais tempo, uma outra possibilidade. Eu gosto de pensar que um bonito nome de Deus seria o Deus de uma outra possibilidade. Sempre nos dá uma outra oportunidade, sempre, sempre. Assim é a sua misericórdia. Assim faz o Senhor conosco. Não nos corta fora do seu amor, não nos separa do seu amor, não nos anima. Não se cansa de nos devolver a confiança com ternura. Irmãos e irmãs, Deus acredita em nós. Deus confia em nós e nos acompanha com paciência. A paciência de Deus. Ele não desanima, mas sempre coloca esperança em nós. Deus é Pai e olha para você como um pai, como o melhor dos pais. Não vê os resultados que você ainda não alcançou, mas os frutos que você ainda poderá dar. Não leva em conta as suas faltas, mas encoraja as suas possibilidades. Não se concentra no seu passado, mas aposta com confiança no seu futuro. Porque Deus é próximo a nós, Ele é próximo a nós. O estilo de Deus, não esqueçamos, proximidade, Ele é próximo, com misericórdia e ternura. E assim Deus nos acompanha, próximo, misericordioso e terno. Peçamos, portanto, à Virgem Maria que nos dê esperança e coragem e acenda em nós o desejo da conversão.
et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. É assim a benção do Papa Francisco a todos que estão na Praça São Pedro, também a todos nós que acompanhamos pelos meios de comunicação. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, não se detém a violenta agressão contra a Ucrânia, um massacre insensato, onde a cada dia se repetem atrocidades. Não há justificativa para isso. Suplico a todos os atores da comunidade internacional para que se empenhem realmente para fazer cessar essa guerra repugnante. Também essa semana, mísseis, bombas caíram sobre civis idosos, crianças e mães grávidas. Eu fui encontrar as crianças feridas que estão aqui em Roma. Um falta o braço, outro ferido na cabeça. Crianças inocentes. Penso aos milhões de refugiados ucranianos que têm que deixar para trás tudo e provam. Sinto uma grande dor, porque eles não têm nem mesmo uma possibilidade de fugir. Tantos avós, doentes, pobres, separados dos próprios familiares, tantas crianças e pessoas frágeis que morrem sob as bombas, sem poder receber ajuda e sem encontrar segurança, nem mesmo nos refúgios antiaéreos. Tudo isso é desumano. Antes, pelo contrário, é sacrílego, porque vai contra a sacralidade da vida humana. Sobretudo contra a vida humana indefesa, que deve ser protegida, respeitada e não eliminada, e que vem antes de qualquer estratégia. Não esqueçamos, é uma crueldade desumana e sacrílega. Rezemos em silêncio por aqueles que sofrem.
Mi consola saber que a população que ficou sob as bombas não falta a proximidade dos pastores, que nesses dias trágicos estão vivendo o evangelho da caridade e da fraternidade. Ouvi nesses dias alguns deles, escutei nesses dias ao telefone como estão próximos ao povo de Deus. Obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, por esse testemunho e pelo apoio concreto que vocês estão oferecendo com coragem a tantas pessoas desesperadas. Penso também no núncio apostólico, que recém foi nomeado núncio que desde o início da guerra permaneceu em Kiev junto aos seus colaboradores e através de suas informações eu tenho a possibilidade de estar próximo a cada dia do povo ucraniano. Estou próximo a esse povo martirizado. Abracemos esse povo com afeto e apoio concreto e com a oração. E, por favor, não nos habituemos à guerra e à violência. Não nos cansemos de acolher com generosidade, como se está fazendo, não só agora, mas na emergência, mas também nas semanas e nos meses que virão. Porque vocês sabem, no primeiro momento, todos se mobilizam para acolher, mas depois, no dia a dia, a gente esfria um pouco e esquecemos. Pensemos nas mulheres, nas crianças que com o tempo, sem trabalho, separados de seus maridos, vamos proteger desses lobos aproveitadores da sociedade. Convido cada comunidade e cada fiel a unir-se a mim na sexta-feira, 25 de março, solenidade da Anunciação, para realizar um solene ato da consagração da humanidade, especialmente da Rússia e da Ucrânia, ao coração imaculado de Maria, para que ela, Rainha da Paz, consiga a paz para o mundo. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos, vindos da Itália, de diversos países. Em particular, saúdo os fiéis de Madrid. O Grupo Internacional Agora degli Abitanti della Terra. Os médicos e socorristas do Serviço Nacional de Emergência, como falamos antes, o 118, que é o número de emergência aqui na Itália, presentes em grande número na Praça São Pedro neste domingo. E prestam realmente um grande serviço. Também a renovação carismática católica, Caris, que é o único reconhecido oficialmente. Charis. E também movimento dos focolares. Saúdo o pequeno coral do Antoniano de Bolonha, com a banda da Polícia de Estado, que ontem foram recebidos pelo Papa Francisco na Sala Paulo VI. Il coro San Vincenzo Grossi di Pizzighettone. O Papa sauda vários corais neste momento. Sesto Calende e Ternate. A peregrinação da Diocese de Asti, os fiéis de Veneza e Sassari. A tutti auguro una buona domenica. A todos faço votos de um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo.
Papa Francisco saúda a multidão, milhares realmente fiéis, peregrinos, turistas presentes na Praça São Pedro nesse domingo, e realmente um apelo veemente, palavras muito duras, muito fortes do Papa Francisco nesse Ângelus em relação à guerra. Uma guerra, como ele chamou logo no início, repugnante, uma crueldade desumana e sacrílega. E mais uma vez reiterou então o Santo Padre o convite para nos unirmos todos na sexta-feira, 25 de março, solenidade da Anunciação, nesse ato de consagração da humanidade, em particular da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Nós agradecemos a todos que estiveram sintonizados conosco e a todos um bom domingo também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.